Nesta aula, veremos como usar as ferramentas de criação de formas 2D, as quais formarão os modelos 3D. Com um novo arquivo aberto, vamos começar. A primeira ferramenta que veremos é Lines, que tem a forma de um lápis e usamos para desenhar linhas. Clicamos no ícone do comando ou pressionamos L e clicamos em um lugar no projeto. Conforme movemos o mouse, uma linha é criada. Observe que ao deixar em um determinado ângulo, a linha fica verde, vermelha ou azul. Isso quer dizer que a linha está paralela a algum eixo. Ao clicar agora, definimos o segundo ponto da linha. Se ela não se conectar a nada, continuaremos definindo mais um ponto para essa forma. Veja. Clicamos mais uma vez para definir outro ponto, agora em outro eixo. Mais um ponto surgirá para criarmos, observe. Podemos agora deixar paralelo ao primeiro ponto. Veja que uma linha pontilhada apareceu na cor do eixo que separa os dois pontos. Isso significa que um ponto está exatamente paralelo ao outro, ou seja, ele serve de estalo caso queiramos criar uma forma simétrica. Esse estalo é a ferramenta de precisão que nos indica que um elemento está alinhado ao outro. Clicamos conforme essa linha e finalizamos o último ponto no início da forma. Assim a forma se fecha, no nosso caso, criando um retângulo ou quadrado, sem profundidade. Começamos outra forma paralela a um dos pontos dessa forma recém-criada. Para criar um estalo com um ponto, podemos deixar o mouse em cima do ponto desejado por um tempo. Agora, conforme movemos o mouse, veja que a linha pontilhada aparece. Criamos mais uma linha sem se conectar a nada e, caso desejarmos parar de criar a forma, podemos pressionar ESC. Mantendo o que foi criado, mas sem dar continuidade à criação de linhas. Note que também temos um estalo para o meio das linhas. Observe ainda que na barra inferior do programa, no lado direito, conforme criamos alguma coisa, temos um número. Este número indica a distância do ponto atual que estamos criando em relação ao ponto anterior. Caso digitarmos algum valor e pressionar Enter, criaremos a linha conforme a distância digitada no ângulo ao qual o mouse estava indicando. Veja como funciona. Outra forma de criar linhas é usando o freehand, localizado conforme mostrado. Como o nome já indica, aqui temos uma criação à mão livre. Podemos criar curvas, linhas e tudo o que desejarmos, sem auxílio de nenhum estalo. Ao finalizar o desenho, as linhas que se encostaram têm um espaço entre elas preenchido. Vejamos agora como criar arcos, ativando a primeira opção disponível na seta, na qual usamos um ponto central e dois ângulos para criar a parte do arco desejada. O funcionamento é simples, basta clicar no local onde desejamos posicionar o ponto central do arco. Clicar mais uma vez para definir o início do arco e clicar uma última vez para definir seu fim. Se clicarmos para iniciar o arco e movermos o mouse rotacionando até chegar nesse ponto de novo, criamos um círculo. Com esta outra opção, podemos criar um arco com dois pontos. Definimos o ponto inicial e o final e depois criamos a forma do arco.
Observe que, conforme nos distanciamos dos dois pontos iniciais, criamos um arco maior. Temos ainda a opção para criar arco com 3 pontos, onde definimos o ponto inicial, o final e a abertura do arco. Por último, temos a opção mostrada, que funciona de forma semelhante à primeira opção do arco. Porém, caso não criarmos um círculo, a forma se fecha automaticamente, formando uma fatia. Observe que para todas essas opções de arco podemos informar valores na lateral direita também. Em alguns casos, definimos o ângulo e não a distância. Além disso, temos as opções de formas geométricas, como retângulo, onde definimos os dois extremos em cada clique. Caso o retângulo seja simétrico, é mostrado numa linha pontilhada no meio. Podemos também informar dois valores, um para cada lado perpendicular, separando por um ponto e vírgula, veja. Com a opção mostrada, começamos definindo um lado do retângulo e depois definimos a distância do segundo lado, juntamente com o ângulo, observe. Para o círculo é possível, pois, selecionar a ferramenta e, antes de começar a criá-lo, definir a quantidade de lados. Veja que na lateral temos indicada a quantidade de lados e podemos alterá-la, informando um novo valor. Depois de dar o primeiro clique, definimos o raio arrastando e clicando uma segunda vez ou inserindo um valor numérico. O polígono funciona da mesma forma, observe. Por fim, temos a ferramenta para apagar as formas 2D, que é a borracha, acessada ao lado do lápis, ou teclando a letra E. Ela serve basicamente para apagar linhas e curvas, apagando o preenchimento conforme retiramos as ligações, veja. Podemos usá-la clicando no objeto desejado ou pressionando o clique e arrastando o mouse. Nesta aula aprendemos a criar formas 2D utilizando as ferramentas disponíveis no SketchUp.